O Repórter Justiça já está no ar e hoje o assunto é esporte. Estamos no Centro de Atletismo em Sobradinho, cidade que fica a pouco mais de 20 quilômetros do centro de Brasília. E eu vou conversar com atletas da marcha atlética para saber como é que é se manter no esporte aqui no Brasil. Atletas de alto rendimento como a Elianay. E antes de conhecer a sua história, Elianay, eu queria saber como foi para você se manter durante quase 20 anos aí na marcha atlética. Então, eu tive um patrocinador privado há quase 16 anos e com certeza isso foi um fator decisivo para eu continuar sendo um atleta por todo esse tempo. Só as bolsas atletas, embora hoje a bolsa atleta seja muito melhor do que no passado, que nem existia, eu ainda acho que o valor ainda não é suficiente para a gente estar custeando todos os investimentos. Então, o patrocínio privado foi decisivo para eu continuar sendo atleta por todo esse tempo. E aí, depois desse patrocínio, você ainda conseguiu manter as bolsas? Sim, esse patrocínio encerrou no início desse ano e hoje eu recebo as bolsas atletas, tanto do governo federal quanto do governo de Brasília, e também recebo um auxílio da Confederação Brasileira de Atletismo. Desde junho de 2023 está em vigor a Lei Geral do Esporte, que é a 14.597. Segundo esse advogado, seguindo a linha da Constituição Federal, é a lei que garante a prática desportiva como um direito social, sendo caracterizada por meio de 3 vertentes: a formação e a excelência desportivas e o desporto por toda a vida. A excelência desportiva, ela contempla o desporto de alto rendimento, que é aquele que é caracterizado pelo componente da hipercompetitividade, aquele componente de você obedecer às regras de determinada modalidade desportiva de acordo com aquilo que a entidade organizadora daquela modalidade preconizou. Elianay faz parte dos mais de 8.000 atletas contemplados com o Bolsa Atleta, programa do Ministério do Esporte que patrocina individualmente esportistas de alto rendimento. Entram nesta categoria quem conquista resultados, medalhas, campeonatos e torneios. A Bolsa Atleta do governo federal, ela tem várias modalidades, né? Começa com a estudantil, que é em torno de R$400. Tem os atletas que são nacionais, que se destacam nacionalmente, que é 925. Tem os que se destacam internacionalmente, que é 1.800, e tem os atletas olímpicos, que é R$3.100. Então, e também tem a Bolsa Pódio, que o valor vai de R$5.000 a R$20.000, mas esse é para os atletas que são top 20 e são indicados pelas suas confederações. Na teoria, o Bolsa Atleta serve para custear as despesas de esportistas que se dedicam às modalidades de alto desempenho. A intenção é fazer com que não seja preciso parar de treinar para trabalhar, ou que o atleta abandone o esporte. Na prática, a realidade é um pouco diferente. Bibi recebe bolsa de R$925, dinheiro suficiente para suprir alguns custos, mas ainda assim não cobre todas as contas. E aí ela precisa fazer alguns trabalhos por fora. Ela ajuda muito, mas a gente sempre está inventando alguma outra coisa, né? Tipo assim, eu sou árbitro também, eu também trabalho numa hamburgueria, e aí vai complementando o que precisa. Num bate-papo bem despretensioso, a opinião dos atletas é parecida nesse sentido. Vou pedir licença aqui para vocês um pouquinho para conversar com o Claubert, porque eu quero saber um pouquinho da tua história, né, Claubert? A gente estava conversando agora sobre os investimentos, como é difícil comprar tênis, comprar os suplementos, comprar o que precisa comprar para se manter como um atleta de alto rendimento com as bolsas que são oferecidas. Você só tem uma, não é? Isso, eu só recebo a Bolsa Federal por enquanto. A meta é conseguir a do DF daqui a alguns dias. Claubert está na marcha atlética desde 2018 e é uma promessa para o país. Recebe R$1.800 de bolsa, mas explica que o valor ainda não é suficiente para suprir todas as necessidades de um atleta de alto rendimento. Nos dias de hoje, acho que a gente precisaria de no mínimo uns R$3.000. Sem brincadeira, porque em tênis é muito caro, a suplementação também
acho que a parte mais cara é a suplementação. Aí você vai procurar um bom nutricionista, você vai ver um bom nutricionista é uns R$ 400, mais ou menos. Então, assim, é muito dinheiro que a gente gasta para pouco retorno aqui no Brasil. Diante o critério do Bolsa Atleta de ficar entre os 3 melhores do Brasil na modalidade, esse ano Bibi ficou em 4º lugar, ou seja, vai perder o benefício para o ano que vem. Mas a esperança, ela não perde de jeito nenhum. Acho que o esporte já está aqui dentro, né? Acredito que desde pequenininha já foi plantada a raiz, agora já nasceu a planta. Já desenvolveu. É claro que eu acompanhei o treino dessa galera de peso e acredite, eles marcham cerca de 100 quilômetros por semana. É isso mesmo, é muito chão e muito treino. Fora a musculação, fisioterapia, alimentação, enfim, são vários os cuidados que eles precisam ter para manter a saúde em dia e um bom condicionamento. Eu digo que todo atleta também é ginasta, né? A gente tem que fazer uma ginasta, a gente tenta comprar as coisas que a gente precisa, divide no cartão, parcela, pede para alguém ajudar e tudo, porque, na verdade, a gente é grato pelo que a gente tem, mas a gente sabe que poderia ter muito mais, e se tivesse muito mais apoio, os nossos resultados seriam melhores. A gente já viu que são muitos os desafios, mas a paixão pelo esporte é o que mantém essas pessoas unidas, praticando aquilo que mais amam e fazem com paixão. Aos poucos, pequenas conquistas são comemoradas, como a que assegura, por meio da nova Lei Geral do Esporte, o direito à manutenção do Bolsa Atleta para mulheres gestantes. Daí a importância, não é mesmo, que o legislador deu, principalmente nesse ano de 2023, em relação ao respeito à mulher gestante e o respeito à maternidade. Portanto, a nova Lei Geral do Esporte assegura esse direito e principalmente a proteção da gestante, o que é um grande avanço, principalmente se comparado com legislações que não tinham cuidado com essa condição da mulher. Em 2016, Eliana engravidou e não demorou nem um mês após o nascimento da filha e ela já precisou voltar aos treinos e às competições para não perder o apoio. Agora, essa realidade mudou. Eu acho que isso vai beneficiar muitas mães e não vão ter que passar pelo que eu passei e voltar a treinar muito cedo. Voltei a treinar logo com 2 meses. Eu competi com 3. Na verdade, eu competi com 25 dias após uma cesárea para ter que justificar que eu estava treinando. Avanços que passam a enxergar o atleta em sua particularidade e gerações que chegam no esporte mais amparadas, com mais força e esperança de conquistar um lugar ao pódio. Luigi ainda não recebe o benefício do Bolsa Atleta, mas já sonha com as Olimpíadas. É o meu objetivo. Bom, eu nunca participei de nenhum campeonato fora do Brasil, então sempre eu penso ir um pouquinho de cada vez. Então, poxa, eu quero ser o melhor de Brasília, depois de melhor de Brasília, melhor do Brasil, e depois o melhor do mundo. Então eu vou passo de cada vez. É isso aí, Luigi, aos poucos e sem deixar de sonhar. Até porque o investimento já começou. Para se manter como atleta de alto rendimento, o universitário gasta, em média, cerca de R$2.000. O cenário ideal para você qual seria? Só treinar. Só treinar e, querendo ou não, treinar pela manhã, né? E à tarde, assim, fazer uma questão que a gente fala que é regenerativo. Quer fazer, por exemplo, uma corridinha, ou fazer, a gente gosta de fazer muita banheira de gelo, que a gente chama, que é entrar dentro de um tambor com gelo. Então isso é a melhor coisa que seria. No meio dessas feras, é claro que eu não ia perder a oportunidade de aprender um pouquinho sobre as regras desse esporte tão bacana. Então, a marcha, na verdade, é corrida de andar rápido. Ganha quem anda mais rápido. Porém, tem 2 regras, né? 2 regras que, se você não cumprir, você pode ser desclassificado. A primeira regra chama a regra de bloqueio. Você tem que, na hora que você entra, o joelho tem que estar esticado. Esticado. Isso. Se o joelho estiver dobrado, leva uma falta. E a segunda falta é que a perna que vai ultrapassar essa aqui, só depois que essa encosta, que a de trás sai. Essa é a diferença de quem está correndo. Porque quem está correndo, salta. Então, fica no ar. E a marcha não perder o contato com o solo. Não pode perder o contato. Não perde o contato. Então, sempre você tem que estar com o pé no chão. Sempre um pé no chão. Sempre um pé no chão. O outro só sai depois que o outro pé chega. E lá vou eu passar vergonha, mas posso dizer que já pratiquei marcha atlética ao lado de uma atleta de alto rendimento. Esse check tá dado.
A gente marchou só poucos metros, só para eu aprender um pouquinho das regras. Você dá 50 voltas aqui para completar 20 quilômetros todo santo dia. Parabéns. Muito obrigada. Valeu demais, viu? E no próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira vai falar sobre saltos ornamentais. E o Brasil é referência, viu? Um dos principais motivos são os investimentos e patrocínio na modalidade. Continue com a gente. O esporte talvez seja a principal ferramenta de transformação social, principalmente entre os mais jovens. E isso vai muito além de uma modalidade específica. Tem a ver com cidadania, inclusão, educação, saúde e, consequentemente, menos desigualdade. A cada R$1 investido no esporte, nós temos uma economia sensível na saúde, na educação e na transformação desse jovem para que ele tenha objetivos certos com relação à sua própria educação no banco escolar. Para muita gente, o esporte está atrelado ao hobby, lazer e entretenimento. Mas de norte a sul do país, muitas pessoas sonham em se tornar um atleta profissional, de destaque. E para isso é preciso investimento, principalmente quando pensamos nas camadas sociais mais vulneráveis. O problema é que boa parte do incentivo financeiro e de treinamento é voltada a esportes e atletas de alto rendimento. Aí quem perde com isso são as categorias de base. Quem está começando na modalidade. Investir na formação no esporte de base e no esporte para toda a vida, como diz a Lei Geral do Esporte. Isso é muito importante. Óbvio que a excelência, o alto rendimento, é apenas uma vitrine lá na frente, mas nós temos que fortalecer a base. Exatamente dentro do banco escolar, lá dentro das escolas. Um esporte que mistura movimentos acrobáticos e estéticos, um espetáculo no ar que dura poucos segundos. A história revela que os saltos ornamentais começaram despretensiosamente há centenas de anos, como uma diversão entre os gregos que pulavam de rochas para o mar em busca de alcançar tesouros. Como esporte, as primeiras competições foram realizadas em 1822 na Alemanha. Depois disso, a modalidade foi conquistando atletas do mundo todo. No ano de 2000, em Sydney, na Austrália, os saltos ornamentais passaram a fazer parte das Olimpíadas. Saltos ornamentais é uma modalidade muito completa e muito complexa. Completa porque exige fisicamente do atleta bastante força de membros inferiores, membros superiores, do core, existe muita flexibilidade, existe muita concentração, então um atleta tem que estar mentalmente muito bem preparado para poder superar todos aqueles desafios. Estamos no Centro de Excelência e Saltos Ornamentais da Universidade de Brasília, referência no país na modalidade. Além de preparar atletas de alto nível que fazem parte da seleção brasileira, também é feito aqui o treinamento com atletas de base, a partir dos 6 anos. Independentemente da categoria, eles dividem a mesma estrutura. A gente tem, na maioria das modalidades, que os atletas só recebem uma estrutura de ponta, uma estrutura de qualidade, quando eles começam a despontar. E aqui nos saltos ornamentais, graças a esse projeto, os atletas já estão começando com toda a estrutura. Os atletas que a gente tem hoje começaram em 2014, estão chegando com 18, 19 anos agora, numa condição muito melhor do que chegavam os atletas antes. Antes de cair na água, os atletas alongam e preparam o corpo para os movimentos aéreos. Aqui o momento já é de concentração. Depois, é hora de trocar de roupa. Um esporte que exige elasticidade, coordenação e equilíbrio. No treinamento, além de ensaiar cada movimento, é preciso muita concentração para o atleta não lesionar e finalizar o salto com a melhor pontuação.
Cada movimento é milimetricamente pensado. Qualquer deslize pode ser fatal. Cada salto, cada treino é um desafio gigantesco, porque se o atleta errar, ele pode bater na plataforma, pode bater no trampolim, pode cair de mau jeito na água. Então ele está sempre lidando ali com medo, está sempre superando a si mesmo, né? A gente costuma dizer nos saltos ornamentais que o principal adversário do atleta é ele mesmo, né? Se ele conseguir vencer seus medos, se conseguir vencer suas limitações, ele vai conseguir executar um bom salto e vai sair dali um vencedor. O projeto é uma parceria entre a Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais com o Ministério do Esporte e a Universidade de Brasília. Hoje o nosso projeto é aqui 100% financiado com recursos do governo federal, através da parceria com o Ministério do Esporte, e a Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais entra com toda a parte técnica, com todo o know-how, todo o conhecimento, toda a expertise na modalidade, né? Então é uma parceria aí que vem dando muito sucesso. Hoje é certamente um dos maiores cases de sucesso do Ministério do Esporte. Atletas de alto rendimento como a Rebeca Santana, de 21 anos. Ela começou aos 7 anos na ginástica acrobática. Aos 12 conheceu os saltos ornamentais e não pensou duas vezes. Decidiu mudar de esporte. É um esporte que exige muita coisa, muita dedicação, muito foco, muita preparação. Me apaixonei, estou aqui até hoje, depois de 9 anos. Ela faz parte da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais e mesmo com toda a experiência nas acrobacias, antes de cada salto sempre bate aquele frio na barriga. Sempre, toda vez. Isso nunca passa, o frio na barriga nunca passa. A combinação de investimento, treino e dedicação traz resultados. Os títulos mais importantes assim, que eu considero, que são mais especiais para mim, são as minhas medalhas nos Sul-Americanos Juvenis. O meu primeiro Sul-Americano Juvenil acho que foi o mais especial para mim, porque eu não tinha muita expectativa de nada, eu tinha 14 anos, era uma criança. E aí eu cheguei lá, saí de lá com 2 medalhas de ouro e uma de bronze. E aí foi muito importante para mim, porque eu reconheci assim, a importância do trabalho que eu estava fazendo e como era importante continuar. Voltamos a conversar com o coordenador da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais. Ricardo é ex-atleta. Já foi campeão brasileiro e sul-americano na modalidade. Ele explica que o Brasil vem conquistando resultados inéditos cada vez mais expressivos. E parte disso se deve ao centro de treinamento. No ano passado a gente ganhou 2 medalhas no Campeonato Mundial Júnior, foi vice-campeão mundial júnior na plataforma com o Diogo, foi 3º lugar no Mundial Júnior com o Rafael Max, né? A garotada jovem está despontando e que são resultados aí, indicadores de resultados de possíveis medalhas aí nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, de Los Angeles 2028. Por muito tempo, a modalidade foi tida como elitizada, de difícil acesso. Ricardo explica que um dos objetivos hoje é democratizar o esporte. O projeto busca em escolas públicas identificar possíveis talentos que, quem sabe, possam se tornar atletas de alto rendimento. A maioria das crianças que treinam hoje e que estão hoje dentro da seleção brasileira são crianças carentes, que estudam em escolas públicas e que hoje estão tendo a oportunidade de conhecer uma outra realidade, né? Estão conhecendo aí outros países, outras culturas e estão trazendo esse conhecimento não só para eles, mas para toda a família, toda a comunidade que eles estão inseridos. Rafael Almeida, 19 anos. Quem descobriu o talento para os saltos ornamentais foi o professor de vôlei quando ele tinha 9 anos. Eu não parava quieto, né? Eu fazia sempre bananeira, cambalhota assim no chão. Aí ele ficou observando isso e falou: acho que você tem um talento assim para os ornamentais. E lá estava começando um novo projeto, né? Então eu fiz a inscrição, fiz o teste e eu consegui passar. Aí eu comecei fazendo, eu não tinha muito conhecimento sobre o esporte, né? Mas eu gostava muito, que eu gostava de bastante água, mas eu não queria fazer natação. Mas aí eu fui fazendo, aprendendo, sempre animado. E foi uma paixão, assim, os saltos. Paixão que virou vocação, profissão. Isso por causa da mistura de adrenalina, concentração, coragem.
Hoje, ele é uma grande promessa da modalidade. Eu tenho segundo lugar no sincronizado de 3 metros nos Jogos Sul-Americanos, foi ano passado. E também no ano passado eu fiquei em terceiro lugar em 3 metros no Mundial Júnior. E também finalista no Grand Prix na Alemanha. Rafael viaja o mundo competindo e hoje reconhece a importância de um espaço como esse. Uma oportunidade muito grande, né? De ter toda essa estrutura aqui para podermos treinar tudo. Então, eu fico muito feliz por fazer parte daqui, de poder treinar aqui. Então, eu tento aproveitar bastante cada espaço, cada aparelho, assim, para poder crescer mais no meu esporte. No próximo bloco, o assunto é basquete. Você vai conhecer o único atleta brasileiro que faz parte da NBA, a maior liga da modalidade do mundo. A gente volta já. Vimos até aqui que o esporte transforma vidas e que para se tornar um atleta de alto rendimento é preciso ter investimentos, como por exemplo patrocínios e políticas públicas. A partir de agora vamos mostrar que muitas vezes o incentivo começa dentro de casa. Meu pai foi jogador de basquete, minha mãe foi jogadora também. Os dois se conheceram jogando basquete, então acabou que eles introduziram o basquete pra mim, pequenininho assim, nem conseguia andar nem nada, engatinhava ainda, mas eu já tinha minha bolinha de basquete do meu lado, brincava de arremessar e tudo mais. Então foi assim que eu comecei, assim, tive esse primeiro contato com o basquete. Guilherme Carvalho dos Santos, mais conhecido como Gui Santos no mundo do basquete. Jovem brasiliense que tem brilhado no esporte. Ele mesmo brinca que começou a jogar basquete antes mesmo de andar, e a mãe confirma. Na verdade, no ventre já, porque o pai era jogador de basquete profissional. Eu já estava ali com ele na barriga, ali no ventre, ali, torcendo pelo pai, né, na arquibancada, vibrando muito. Quando ele nasceu, já nasceu recebendo uma bola de basquete. Lucineide é ex-atleta profissional de basquete e percebeu logo cedo que o filho nasceu com o mesmo DNA. Tem uma história que eu gosto muito de contar. Quando o pai, né, estava na ativa, o pai, isso era em São José, aí o pai atacava e ele do lado de fora, ele atacava, corria junto com o pai. O pai vinha defender, ele voltava também. E ele ficava o jogo inteiro do lado do pai, dentro da quadra, e ele fora da quadra. Ele pingava suor, assim, sabe? Tempo. Chegava perto de mim e bebia água. Aí voltava... Ele nasceu para ser jogador de basquete. Gui Santos cresceu jogando basquete sem espaço para outro esporte. Por onde passou nos clubes brasileiros, deixou a sua marca. Força, agilidade, velocidade e precisão. Gui Santos tem 21 anos, 2,2 metros de altura e é a grande promessa no mundo do basquete. A primeira conquista significativa no esporte foi a convocação na seleção brasileira. Agora, Gui Santos é o único atleta do país na NBA, a maior liga de basquete do mundo. É por isso que ele se tornou referência para tanta gente. Gui Santos joga como ala no Golden State Warriors, um dos times mais visados do basquete mundial. Sempre quis ser jogador profissional, sempre, mas eu acho que pensar em coisa de NBA e tudo mais, para mim foi sempre muito longe, né? Porque é um sonho muito difícil, assim, pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. E graças a Deus, graças ao meu trabalho também e tudo mais, eu tive essa chance de estar lá, de estar tendo essa oportunidade de estar vivenciando isso. Pô, então, para mim, está sendo uma experiência muito gratificante estar vivendo esses anos fora. Pergunta ao Gui qual foi a sensação da primeira vez que pisou em uma quadra da NBA. Ficava incrédulo, assim, sabe? Ia arremessar, tava tremendo, só não queria dar rebola, só falei, acerta o aro, pelo amor de Deus, não vai passar vergonha aqui no meio de um monte de gente assistindo.
E justamente para fomentar o esporte e mostrar que sonhos podem se tornar reais, ele preparou o primeiro Camp do Gui Santos, um evento que reuniu em Brasília jovens atletas que se inspiram na carreira dele. Foi um dia de treinamento para incentivar e dividir as experiências do esporte. Estou aqui para mostrar para eles que eu vim do mesmo lugar que eles são, né? Muitos daqui são de Brasília, vieram algumas pessoas de fora, mas eu vim aqui para mostrar para eles assim, ó. Eu vim sair de Brasília, eu treinei muito, eu me esforcei bastante e eu consegui chegar. Então eu tô aqui para mostrar para vocês também, além de passar um pouco dos ensinamentos e tudo mais, mas para mostrar para vocês que é possível. Se vocês querem, se vocês quiserem, mesmo com vontade, trabalhar para isso, vocês conseguem alcançar. Acompanhamos de perto o dia de treino. Teve a parte técnica, prática, física e bate-papo. Momentos também para falar sobre a pressão do esporte. Aliás, muitas vezes a cobrança vem da torcida, da arquibancada, dos técnicos, patrocinadores, da família ou do próprio atleta. É preciso aprender a lidar com as emoções. Eu lido muito bem com isso porque eu sei que ainda tem muita coisa para mim conquistar, então eu não sou um cara que me acomoda fácil, sabe? Eu fico pensando em cada vez mais e mais e mais. Cheguei lá, agora eu quero integrar o time, quando eu integrar o time eu quero ser o titular, e quando chegar a ser o titular eu quero ser um MVP, e assim vai. É sempre essa ambição de querer mais e mais para nunca me deixar acomodar. Rohan era atleta de futebol e aos poucos migrou para o basquete, esporte que se apaixonou de cara. Viver no esporte, a cultura desse esporte, os jogadores que já passaram, a história desse esporte é incrível. Para o Rohan, participar do evento é viver por algumas horas o próprio sonho. Estar do lado do meu ídolo mostra que eu consigo chegar, eu consigo treinar com ele, eu tô aqui. Isso me coloca um passo mais próximo da NBA. Estela e a família vieram de São Paulo para participar do evento. Oportunidade única para incentivar no esporte a filha Maria Clara, de 14 anos. Nós, como pais, eu como mãe, eu acho que é uma forma de falar, ó, tudo é possível. Você vê, se você quer, se você sonha, é possível você chegar onde você quer. E basta você se dedicar. Eu acho que a gente insiste muito nessa questão da dedicação e do esforço. Então, acho que teve muito esse lado, assim, de vamos chegar perto, assim, parece que você está chegando perto de uma pessoa que conseguiu, que vai te mostrar que é possível esse caminho. E se engana quem pensa que para chegar onde chegou foi fácil para o Gui Santos. Pelo contrário, foi luta, resistência, dia após dia. Não foi fácil, né? É uma história assim longa, né? De busca, de conquistas. Chegava na quadra assim, ele era muito magrinho. Aí ninguém apostava muito nele, apesar do talento que ele já tinha. Mas era muito magrinho, precisava força e tal. Só que assim, ele hoje vê, né, todo o processo, ele chegar aonde chegou e aonde vai alcançar, que eu tenho muita fé nisso, para mim é satisfatório. Orgulho dos mais jovens, referência para uma nação e a família. Deixa aqui, a mãe diz. Ver ele hoje como exemplo de muitos meninos, né? Igual tá aqui, todo mundo olha para ele, o olhinho dos meninos brilham para ele assim, é fantástico. Eu fico super orgulhosa de ter criado ele assim, né? Nessa humildade. Ele sempre leva isso. Para onde ele vai, ele leva. Tudo isso que a gente passou para ele. Tão novo e referência para tanta gente. Responsabilidade grande. A gente está na torcida por você, Gui. Boa sorte nessa nova temporada. Basquete representa a minha vida em geral. Igual eu falei para você, meu pai e minha mãe se conheceram jogando. Então, eu sou fruto do basquete em geral, sabe? Se não fosse o basquete, se não fosse a bola de basquete, meu pai e minha mãe não teriam se conhecido. Então, o basquete é a minha vida desde que eu nasci. E assim a gente termina o Repórter Justiça de hoje. Já segue a gente lá no Instagram? É o @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiserem entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!